Olá pessoal, meu nome é Lídia, eu sou médica psiquiatra e eu tô aqui para falar hoje um pouquinho do TOC para vocês. O que é o TOC? O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo e, como várias outras doenças mentais, está tendo muita visibilidade ultimamente na mídia. Então, o que seria importante a gente falar? Falar do como a gente realmente reconhece o TOC, o que ele tem de diferente de uma pessoa que não tem TOC, como ajudar quem passa por isso e qual o tratamento. Começando pela definição. O TOC é caracterizado por pensamentos intrusivos, desagradáveis, que ficam realmente se intrometendo na cabeça da pessoa com frequência, várias vezes ao dia, e por comportamentos repetitivos que podem ou não fazer sentido lógico com esses pensamentos intrusivos, que são realizados pela pessoa para aliviar a angústia causada pelos pensamentos. A gente tem retratos comuns na mídia do TOC como sendo uma pessoa com TOC é uma pessoa extremamente organizada, é uma pessoa muito limpa, né? E às vezes a gente vê pessoas rindo e falando: ah, eu arrumei minha escrivaninha hoje, eu tenho TOC. Então, quem fala rindo que tem TOC, não tem TOC. Quando não há sofrimento, quando não há prejuízo, não é doença. Todo mundo tem direito de ser organizado, né? Existem os comportamentos compulsivos que a pessoa realiza para aliviar uma angústia, e existem os hábitos. A maioria das pessoas que estiver vendo esse vídeo tem o hábito de tomar banho. Isso não significa que elas têm TOC, significa que elas têm um hábito. Uma pessoa com TOC, se ela não puder realizar o comportamento compulsivo, que pode ser um comportamento físico concreto, como levantar e tocar num móvel, fazer uma lavagem de mãos, telefonar para alguém para ter certeza que você não matou aquela pessoa acidentalmente, ou comportamentos internos, como rezar Ave Maria várias vezes, pensar numa coisa específica para afastar o pensamento ruim. Ambos são obsessões, uma obsessão mais concreta e a outra é uma mais abstrata, mas ambos são comportamentos compulsivos, um no pensamento e o outro mais concreto, mas ambos surgem da mesma fonte. Esse tipo de comportamento, como muitas vezes está presente em pessoas que não têm TOC, comportamento de lavagem está presente em pessoas que não têm TOC, o comportamento de organizar está presente em pessoas que não têm TOC. Como quase qualquer comportamento humano e quase qualquer tipo de pensamento pode estar relacionado ao TOC, como é que a gente vê a diferença? A grande coisa, o grande problema do TOC é a dúvida. O paciente com TOC tem um pensamento intrusivo, que, aliás, eu devo dizer, não é exclusivo dele, né? Todo mundo pode experimentar um pensamento intrusivo na vida, mas um paciente com TOC vai ter um pensamento intrusivo, que, para ficar aqui nos exemplos comuns, pode ser um pensamento de que ele machucou alguém, de que ele feriu alguém, envenenou alguém, que ele está contaminado, que ele está sujo, e ele vai executar a compulsão como um meio de aliviar o tamanho do desespero que surge quando acontece esse comportamento. Tanto que o que a gente muitas vezes pergunta para pessoas que a gente está investigando o TOC? Ah, mas e se você não pudesse fazer esse comportamento nesse momento? Uma pessoa que não tem TOC provavelmente falaria: eu não ia gostar, mas tudo bem. E uma pessoa que tem TOC olha pra gente com um ar de desespero e fala que não tem essa opção. Ela vai fazer esse comportamento. Então, como a gente pode entender o TOC de uma maneira além do que está retratado como muito engraçado na mídia, como a gente vê memes em redes sociais? Essa foto vai deixar todo mundo que tem TOC desesperado. E aí vários lápis organizados e de cabeça para baixo, uma coisa fora do padrão ali da organização esperada. Isso não desespera quem tem TOC, isso desespera qualquer ser humano, né? A gente tem uma preferência por ordem que é natural das pessoas. A diferença é que um paciente
que realmente tem toque tem um grau de sofrimento por conta desse tipo de situação que é completamente desproporcional. E esses pensamentos e esses comportamentos podem ser desses tipos comuns, né, que a gente está acostumado a imaginar e que muitas vezes, erradamente até, profissionais limitam o diagnóstico a isso. Ah, mas você lava muito a mão? Você verifica a maçaneta? Não, então não é toque. E não é assim que se define o que é toque ou não. Como você entende o que é um hábito e o que é uma coisa compulsiva, obsessiva? A dúvida. Um paciente com toque vai ter uma dúvida insanável a respeito do que ele, daquele pensamento dele. Pode ser uma dúvida do tipo, como eu já vi um paciente com esse tipo de dúvida, ele não tinha certeza se ele tinha ouvido bem o que a outra pessoa estava falando. Então ele perguntava várias vezes, 3, 4 vezes por frase, o que foi? Repete, por favor. Oi? E como resultado disso, ele não conseguia emprego nenhum, porque as pessoas todas achavam que ele estava sendo atrevido ou implicante ou qualquer outra coisa assim, e ele tinha um prejuízo de vida enorme, né? E isso é uma coisa que a gente vê totalmente distante dos quadros caricatos de personagens de ficção pulando entre as linhas de um chão decorado ou evitando tocar em alguém. E a verdade é que o toque vai para muito além disso, é uma doença privada e muito sofrida. A maioria das pessoas evita falar, porque tem muita vergonha, porque tem noção, tem percepção, pelo menos quando não está no ápice da crise, tem percepção de que os sintomas são um tanto absurdos. E tem muita vergonha. E infelizmente, na maioria das vezes que tentar procurar um ouvido amigo, ajuda realmente não vai achar. As pessoas vão dizer que aquilo não faz sentido e só vai deixar né, a pessoa que está procurando ajuda mais desesperada. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa com toque? Em primeiro lugar, não adianta dizer que isso não importa, que não faz sentido, que é uma bobagem. Minimizar o sofrimento de alguém é uma das piores coisas que você pode fazer por essa pessoa. Né? Dizer que o sofrimento dela não vale por uma causa estúpida, não elimina a causa e faz ela sofrer 2 vezes. Primeiro, porque ela já está sofrendo, e segundo, porque agora ela é uma idiota que está sofrendo por uma causa estúpida. Então, a gente precisa acolher, ouvir e poder, se possível, estimular essa pessoa a procurar tratamento. Porque o que essa pessoa vai pedir, em geral, dos entes queridos, dos familiares, das pessoas próximas? O que a gente chama de reasseguramento. O que é o reasseguramento? Você tem certeza que eu lavei a mão? Mas você tem certeza mesmo? Mas quanta certeza você tem? Como a pessoa não é capaz de reassegurar a si própria de que ela executou um comportamento, ou que ela não executou um comportamento ruim, ela pergunta aos outros. Por que isso não é uma solução? Porque isso alimenta o toque. Isso, em vez de alivia a angústia por um período super breve e logo depois piora tudo de novo, forçando a pessoa a voltar e... Oi, lembra que eu te perguntei se eu lavei a mão? Eu lavei mesmo? O que pode, inclusive, ser muito difícil nos relacionamentos sociais, porque as pessoas perdem a paciência. Já te disse, mas meu Deus! E a pessoa com toque não vai ficar mais tranquila porque você gritou com ela. Então, como a gente trata o toque? Em primeiro lugar, fundamentalmente, é importante o paciente com toque fazer terapia, mais especificamente a terapia cognitivo-comportamental, que tem resultados comprovados contra isso. E, em um segundo lugar, mas também sendo importante, né, a combinação ideal é a combinação dos dois, é a utilização de medicamentos. Tem vários medicamentos que podem ser usados, várias opções de medicamentos que podem ser usados contra o toque, mas todos eles pertencem à classe dos antidepressivos, que se chamam assim porque a primeira coisa que a gente descobriu sobre eles é que eles diminuíam a depressão. Mas a gente depois foi descobrindo vários outros usos. Além do antidepressivo, pode ser usado também um antipsicótico. Não porque o paciente com toque é psicótico, mas porque eles ajudam a potencializar o efeito. Então, eu falo isso para os meus pacientes com toque quando eu vou iniciar um antipsicótico, para eles não se assustarem quando lerem a bula.
porque a bula vai estar escrito que é para esquizofrenia, transtorno bipolar, e ele, quando eu digo para eles que eles têm toque, prescrevo esse remédio, vão dizer, tá mentindo para mim, ou então não sabe do que está falando. E aí eu explico que a bula, na verdade, está muito lá, muito mais para proteger a companhia farmacêutica do que para informar paciente. Porque tem umas bulas que são realmente tão assustadoras que se a pessoa lê antes de tomar o remédio, ela desiste do tratamento, né? Um remédio que eu tomo para o estômago tem como efeito colateral listado morte súbita. É o tipo da coisa que faria muita gente desistir de tomar um remédio. Mas o mais importante no tratamento do toque é que a terapia e a medicação andem juntas. Só a medicação dificilmente vai produzir efeitos bons o suficiente para a gente considerar que a pessoa teve uma melhora importante. E esperar passar não é realmente uma boa opção. Toque não é um resfriado que vai passar sozinho se você não fizer nada. Pelo contrário, muitas vezes vai agravando e comprometendo a performance social, a performance funcional, laboral da pessoa, até ter pessoas que são reclusas em casa por conta disso, não tem um funcionamento de vida normal, porque o transtorno já foi longe demais e agora ficou difícil devolver à pessoa alguma coisa que pareça uma vida mais natural e com menos sofrimento. E eu acho que a mensagem que tem que ficar é especialmente essa. O toque não é divertido, o toque não é característica interessante de personalidade. O toque é uma doença que causa sofrimento. Outras doenças, é muito comum a gente ver toque comórbido com depressão, porque a pessoa perde a autoestima, né? Por todos os comportamentos que ela começa a ter, todas as evitações que ela começa a fazer, evitar chegar perto de qualquer coisa que deixa ela nervosa para evitar uma crise. E a melhor coisa que a gente tem a fazer com o sofrimento é acolher, nunca diminuir, ouvir o sofrimento daquela pessoa e, se possível, fornecer a ela a ajuda medicamentosa e terapêutica que ela necessita. Muito obrigada.